Olá, gente, saudações, um grande abraço a vocês, muito obrigado pela companhia. Jair Eduardo, editor do Pitoco e também aqui, condutor do Pitocast, o podcast do Pitoco. Já está circulando a edição de hoje, comento com vocês na sequência em outra ocasião, porque trago hoje aqui o representante de Cascavel no Congresso Nacional, deputado federal Nelsinho Padovani. Deputado, inicialmente, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem contigo? Tudo bem, Jair. Obrigado você pelo convite, pela oportunidade, que eu sei que essa nossa bate-papo, com esse nosso bate-papo, vai longe. Não fica aqui. Você tem uma grande abrangência na nossa sociedade local e também estadual. Nelsinho, muito obrigado. Olha, 513 deputados. 513 deputados. Ali, alguns deles blogueirinhos, outros com muitos seguidores, outros com pautas específicas, outros mais estridentes, outros mais discretos. Aí a pergunta é assim, Nelsinho, como é que faz para ter alguma visibilidade num colegiado tão grande, um deputado como você do interior, com raízes no interior profundo do Paraná? Como é que faz para você não ser apenas mais um integrante do baixo clero, aquele pessoal que desaparece naquela multidão de deputados? Jairo, primeiro que às vezes as pessoas boas, eu não quero dizer eu, depois eu respondo a tua pergunta, as pessoas que têm condição de crescer na política, representar o Estado. Churchill, uma vez, quando assumiu a Câmara Baixa de deputado, fez um grande discurso e foi muito bem. E quando ele sentou do lado, conversou com um deputado mais antigo e falou: e aí, como é que foi a minha fala? Eu fui bem, falei os problemas da sociedade, apontei os erros, você acha que estou certo? Ele falou assim: infelizmente, teu discurso foi muito bom, porque você chamou e agora você vai para a geladeira. Quando eu fui vereador em Cascavel, tínhamos muitas pessoas boas. O nosso presidente da CCJ mais importante foi o vereador Ayrton Camargo, que não tinha, talvez a condição, não era advogado, tinha outras qualidades, mas não para ser presidente da CCJ. Então o que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas boas que entram na política, os grupos políticos não deixam ele crescer. Se faz um cerceamento para o melhor não ficar. Porque eles querem manter, tem ciúme, investem em planos políticos, tem planos de se manter no poder. Então, no Congresso Nacional é a mesma coisa. Quando eu me elegi, com muita dificuldade, eu não tinha prefeito, eu não tinha grupo político, nós tínhamos combinado na eleição para prefeito, ao apoiar o Paranhos e o Renato Silva, eu pedi apoio para o prefeito Renato Silva para me apoiar para deputado federal, e na última hora o Renato Silva veio para deputado federal. Então, o grupo que eu pensei que eu poderia ter em Cascavel para me ajudar, não me ajudou, fiquei sem grupo, né, naquele momento. E na Câmara dos Deputados também é a mesma coisa. Quando você acha que aquele grupo que você planta a semente vai te apoiar, acaba não apoiando. Quando eu me elegi e cheguei na Câmara dos Deputados, eu não mudei a minha postura. Eu continuei sendo eu, defendendo o que eu defendo, me posicionando, e acabei tendo uma notoriedade pelo eu. E percebi, em um momento, que fui presidente da Comissão de Integração Nacional, uma das comissões mais importantes do Congresso Nacional, e eu fui presidente pelo seguinte: o presidente eleito foi o Fábio Garcia, ex-senador, e que foi presidente da Comissão de Integração. Ele se elegeu presidente, ele se elegeu deputado e presidente da comissão e foi nomeado chefe da Casa Civil do Mato Grosso, já no primeiro mês de mandato. E como eu tinha sido vereador em Cascavel, eu entendia como funcionava as comissões, o ordenamento e tal. Eu vi que o cargo ficou vago. E eu esperei um mês e meio, cheguei no meu líder e falei: líder, esse cargo está vago e nós estamos com enchentes no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, e eu posso ajudar
o Brasil. Me dá esse cargo que está vago, eu fazia parte da Comissão de Integração Nacional. Nosso líder falou, você é uma pessoa do bem, vou indicar teu nome. E aí participei com as pessoas que estavam na comissão, pedi voto de todos e me elegi presidente da Comissão de Integração Nacional. Fiz comitivas com os deputados federais para o Rio Grande do Sul, levei ministros, levei defesa civil, levei recursos, audiências com os governadores, tal. E um dia um deputado aqui da região falou para mim, isso não dá voto. Quer dizer, eu estava lutando pela sociedade. Pois é, mas o gaúcho não vai votar em você. Foi a leitura que ele fez muito pragmática, né? O teu eleitor está no Paraná. Né? Mas lá estava o sofrimento. Lá estava o agricultor que perdeu tudo. Lá estava o estudante que não tinha mais escola. Lá estava o pobre que perdeu a casa. Lá estava a sociedade em flagelo. E eu sou um deputado federal. E ali eu comecei a entender que aí a sua pergunta, como faz para se sobressair lá, você que não é marqueteiro e tal. Tem 4 tipos de deputados. Tem um deputado que é o da internet, que se elege sem ter um compromisso com o vereador, com o líder de bairro, com o prefeito, ele é da internet. Ele tem a pauta dele, ou ele é da bancada da bala, ou da evangélica, ou ele é de extrema direita, ou ele é de extrema esquerda, ele é da internet. Tem o presidente de partido, que é aquele deputado que tem o mando do partido já há muitos anos. Então ele monta nos 399 municípios do estado um grupinho na cidade, ele dá o partido para a cidade e pega 300 votos na cidade. 300 vezes 400 cidades dá 120 mil votos. Quando você vê, ele está eleito porque ele é presidente de partido. Tem um deputado de emenda, que é o emendeiro. Ele não interessa quem é o governo, ele é governo. E ele é um emendeiro. Ele vive só tirando foto, abraçado com todo mundo, vou mandar tantos milhões, vou mandar. Mas ele representa, ele fiscalizou, ele denunciou, ele brigou, ele foi para o Rio Grande do Sul, ele foi para Santa Catarina, ele foi ver a seca no Nordeste, ele foi no Ribeirinho lá no Amazonas, ele viu a indústria no estado de São Paulo, ele lutou pela carga tributária diminuir. Será que ele fez isso? Esse é o presidente de partido. E tem o deputado que fiscaliza, que denuncia, que leva a chicotada, que leva a pau, que é não queridinho dos outros, porque eles gostam só do conchavo, daquele que fala fácil, liga para você ou liga para o deputado, essa pauta é ruim, mas vota porque eu preciso entregar os votos, o cara vota porque não tem compromisso com a sociedade. Então esse é o deputado a qual eu me coloquei de ser um deputado de realmente defender aquilo que eu acredito. Quer defender o direito à propriedade, a segurança jurídica, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, não só a segurança jurídica, mas a segurança institucional, que é um outro problema que nós temos hoje no Brasil. Os poderes, um se sobressaindo em cima do outro. Quem tem que executar, não executa, quem legislar não legisla, quem tem que julgar, não julga, legisla e executa, e assim por diante. Então, o problema institucional que nós temos que dar, cada um, nome aos bois. Deputado, você falou de emendas, né? Embora não seja a ênfase que você dá no seu mandato, está muito claro isso, mas o recurso vem para você distribuir. Queria saber que critério você usou, onde você colocou essas emendas. Eu vejo um trabalho seu na OPECAM, é isso? É assim, Jair. Não é que o deputado que eu não utilizo, é que isso não foi a minha bandeira. Uhum. Tem deputados que só usam a bandeira da emenda, que é o que o povo quer, é o que o vereador quer, é o que o prefeito quer, mas deixam de legislar. O deputado federal legisla nossos direitos e nossas obrigações. Ponto. Isso é o principal. Esse é o legislativo. Isso é o parlamento, e que você tem que, através dos seus argumentos, convencer terceiros pares para transformar um projeto de lei em lei e assim o Brasil andar. Eu tenho direito, como todos os deputados, de emendas. Coloquei elas principalmente na saúde e na infraestrutura para gerar empregos. Toda a minha linha é infraestrutura. Em Cascavel, nós fizemos já no meu primeiro ano de mandato, aquela via marginal que sai do aeroporto até o trevo de Santa Teresa, que tem dezenas de indústrias e empresas ali, estavam sem uma via marginal. O município não estava contemplado na IPR, no pedágio, que nem no passado, nem no novo agora, e coloquei ali 10 milhões de reais e já está a obra, 50% dela, que foi a primeira etapa, pronta, e agora nós vamos até a Consilos pronta também.
A questão da OPECAM foi muito emblemático. Eu ficava receoso, porque nós tínhamos um deputado que só usou a bandeira da OPECAM, e aí eu emendeiro, que vive só da emenda. Eu não queria ser isso. Eu me elegi sem essa muleta, sabendo da necessidade, claro, mas eu não queria ser o mesmo do mesmo. Mas no dia 24 de dezembro de 2023, no primeiro ano que eu me elegi, era 10 para as 8 da manhã, tinha uma ligação no meu celular do Ciro Creus. E aí eu retornei para ele, era umas 8h30, falei, oi Ciro. Falou, Nelsinho, preciso da tua ajuda, que o tubo que faz a radioterapia aqui da OPECAM, o tubo, não me lembro do nome técnico do tubo, ele queimou. E é 24 de dezembro, e no dia 27, acho que era uma sexta-feira, no dia 27, na segunda, vai ter uma legião de pessoas aqui para fazer radioterapia na OPECAM. Uma emergência, né, Nelson? Uma emergência. Preciso da tua ajuda. Eu falei, tá bom. Eu nunca tinha feito emenda ainda na minha vida, porque eu estava no primeiro ano de mandato, e a emenda ia ser no final do ano, pro outro ano. Eu falei, eu vou aí, Ciro. Cheguei lá às 10 da manhã, e tinha toda a diretoria da OPECAM sentada, aguardando, e eu vi ali a necessidade de você ter uma ação, você ter ação. Começamos a ligar para o secretário de saúde, para técnicos da saúde, para o ministro da saúde, para o assessor direto do ministro da saúde. Lá, dia 24 de dezembro, ninguém atendia, ninguém dava retorno e tal. Ligamos para a empresa, e a empresa falou assim, olha, nós temos um tubo sobressalente aqui, e o conserto desse tubo da instituição vai custar mais ou menos R$1,5 milhão. E eu falei, olha, a gente está tentando via Ministério total, a gente não tem esse recurso agora, mas eu garanto que, aberta a Câmara dos Deputados, no dia 1º de fevereiro, eu destino emenda minha, a emenda PIX, que tanto falam mal, eu destino ela para esse equipamento. Fiscalizado pelo Tribunal de Contas, comprada via Secretaria de Estado ou a municipal, mas eu preciso atender a população. Ah, mas o senhor manda para nós um ofício aqui assinado, uma indicação? Eu falei, eu mando. Claro que a OPECAM tinha crédito também na instituição que vendia o equipamento. Eu falei, eu faço, e junto com a OPECAM mandei o documento, e no dia 27 de dezembro, o equipamento veio de Sedex, ou veio pela companhia aérea, eles instalaram e a população foi atendida e nem sabe a correria que foi. A hora que eu saí da OPECAM, eu falei, nossa, Ciro, tudo bem, né? Vamos agora torcer para que dê certo. Ele falou, Nelson, dá uma olhada aqui. Tá vendo esse prédio? Tava só um esqueleto de pré-moldado. Tá vendo esse prédio aqui? Vai ser o centro de hemodiálise. Nós estamos com um projeto para fazer que vai demorar uns 2 anos, 3 anos. E eu tinha um sobrinho da minha esposa que estava com 19 anos, que estava com falência nos 2 rins. Eu estava vivendo esse drama na minha família. Conhecia bem esse assunto. Conhecia bem. Eu estava vivendo esse drama de saber o que é acordar às 6 da manhã, ir fazer hemodiálise, ficar 2 horas, 3 horas na cadeira, 1 hora para vir, 1 hora para voltar, ficar na cadeira, depois no outro dia vir, ficar sem urinar por um dia inteiro, sem comer sal, sem comer isso. Eu sabia, eu estava vendo aquele problema e sabia que o governo estava com a tabela SUS atrasada há 10 anos e, vamos dizer, o custo de uma hemodiálise custa R$170, o governo pagava 100. Então as clínicas particulares estavam quebrando. E aí também o problema do transplante, que nós temos que correr atrás, porque só faz transplante do rim Pato Branco e Curitiba, então eu estava por dentro do assunto. E a hora que eu vi aquele prédio, eu falei, que desafio, Ciro, e como Cascavel precisa, e como a região precisa. E meu pai, na cidade de Colorado, no Hospital Santa Clara, tinha feito uma emenda no passado para 20 cadeiras de hemodiálise, e eu fui na inauguração. Eu vi lá. Então, quer dizer, aquilo me veio na cabeça, eu falei, dá para fazer. Dá para fazer, eu sei que dá. Eu falei, Ciro, eu vou te ajudar. O que a gente tem que fazer? Olha, Nelsinho, a empreiteira começou aí no peito, eles são voluntários, tal, e para fazer o prédio a gente vai precisar de mais ou menos 5 milhões, e depois para equipar nós vamos precisar de 13. Eu falei, tá bom, Ciro, eu hoje te ajudei aí com esse 1,5 milhão, vamos tocar para frente.
Aí passou Natal, Ano Novo, cheguei em Brasília dia 1º, pagamos aquele recurso, fui no Ministério, lá com o secretário executivo, consegui pagar aquele 1,5 milhão do tubo e comecei, corta daqui, corta dali, porque cada deputado tem mais ou menos 35 milhões de emenda, dessas 50% de saúde e 50% para investimentos. Aí tira de uma cidade, tira lá, eu liguei pro Ciro e falei, Ciro, sabe aquele prédio que você precisa de 5 milhões, eu vou pagar. Vamos dar um passo na hemodiálise de Cascavel, porque eu sei que as pessoas estão se jogando na frente das clínicas de hemodiálise precisando de vaga. As cadeiras que tem das empresas que fazem, boas empresas, mas estão obsoletas, o Estado não paga, e se não é uma entidade filantrópica que recebe do SUS e a diferença vem da sociedade, a gente não vai conseguir fazer. E quando foi março, abril, eu consegui entregar para ele o prédio, o recurso do prédio. Quando foi em setembro, a gente inaugurou e outros deputados daí ajudaram com as cadeiras, o governo do estado ajudou com o tratamento da água e tal. E hoje nós fazemos 3.000 tratamentos mês de hemodiálise pela OPK. Quer dizer... Bom, Nelson, eu acho que é importante o relato que você fez no seguinte sentido. Muito se fala das emendas PIX, muito se fala que o Congresso está invadindo o orçamento da União, que isso fragmenta a distribuição de recursos e prejudica o encaminhamento de projetos mais estruturados e tal. Mas essa questão em específico, se não houvesse um deputado aqui na região, aqui de Cascavel, como é que teria sido resolvido aquilo? Não é? Qual que seria um meio termo entre o legislativo estar executando o orçamento e essa possibilidade de um deputado interceder numa situação como essa, que provavelmente não estaria equacionada, talvez até hoje não fosse a sua presença lá. Onde está o meio termo disso? Começa a se sucatear as coisas, né? Eu não sei, acho que nós fomos usados por Deus, né? Existem coisas que não tem como você dizer o porquê que você estava na hora certa, no momento certo, com o problema errado, né? Então, foi assim, e daí a partir dali eu acabei assumindo outros compromissos com a instituição, mas também com o SEONC, também com outros hospitais da região, com o hospital, PAI, né? com a PAI, a energia solar da PAI, foi recurso foi uma meu. sugestão minha até. Verdade! Não, eu lembro sim, é verdade. Você tinha sido candidato a deputado federal também, sim, e falou para mim, eu fui atrás e fizemos. Quer dizer, foi Deus que usou você e eu naquele momento. E aí tá lá, hoje 30 mil reais por mês, eles estão deixando ele pagar. E agora fiz uma emenda de 200 mil reais para a PAI de Cascavel. Mas a questão da política, acho que a gente precisa não chegar a esse ponto de bombeiro, do parlamentar ser o bombeiro para a sociedade. Acho que nós precisamos de um plano de desenvolvimento econômico para o Paraná e para o Brasil. Para o Brasil, né? O Paraná está bem, só que não adianta a minha lavoura estar boa se a lavoura do vizinho ela está suja, com erva daninha, que a semente da lavoura suja vai cair na minha. Então a gente tem que ver o Brasil como um todo. O Brasil não está bem. O Paraná vive um grande momento pela sua localização geográfica, pela sua fertilidade do solo, pela sua chuva que tem e pelo povo trabalhador que tem. O Paraná está bem, só que não está assim o Brasil. Então, a falta de um projeto, de um desenvolvimento econômico para o Brasil está atrasando o Brasil. Bom, você enfatizou que você é um deputado federal, daqui a pouquinho nós vamos chegar no seu próximo voo político, que também está na esfera federal, e a eleição presidencial ano que vem. Vamos passar rapidinho por dois aspectos, né? Governo do Paraná. Eleição, o Ratinho não pode mais disputar, tem ali, ao meu ver, ali uma divisão na direita, ali e tal. Você já tem uma posição sobre isso, pela influência que você tem no partido, não é? E pela possibilidade que você tem de intervir nesse processo? Vamos passar primeiro pelo Paraçaiguaçu. Quem é o seu candidato? Ou você não tem um candidato ainda? Eu vou estar no grupo do governador Ratinho. Acho que o Ratinho é um rapaz com grande estrela, tá? Isso é importante para a política, isso é importante para... Apareceu bem nas pesquisas presidenciais agora, né? Então eu vou estar no grupo, quero estar no grupo do governador Ratinho. Não sei quem que é o nome dele ainda para o governador, mas acho que é um grupo de um governo que não teve escândalos, que não teve roubo, que não teve... não maculou a imagem do Paraná. É um governador produtivo, que tem condições
de fornecer um bom nome para a sucessão dele. Quem vai ser, a gente não sabe ainda. Mas hoje, se você me falar se eu sou oposição ou situação do Ratinho, eu sou situação do Ratinho. Ponto. Por mais que eu estou no União Brasil e temos o senador Sérgio Moro no União Brasil, que é um pré-candidato a governador contra o grupo do Ratinho. Essa seria a pergunta seguinte, né, Nelson? Obviamente, porque está colocada a pré-candidatura do Moro, mas não é confluente até esse momento com a candidatura do Ratinho Júnior. Entre um e outro, você é Ratinho. Às vezes, eles podem estar juntos lá na frente. Eu sempre fui uma pessoa de posição. Então, isso ficou claro, inclusive, na eleição municipal agora, né? Exatamente. Perfeito. Então, mas mesmo tendo posição, eu respeito a posição contrária. E de forma nenhuma, mesmo o Sérgio Moro não estando no palanque que eu estava, eu respeitei a opinião dele e ele respeitou a minha. Então, nós estamos nos respeitamos. Eu acho que a eleição está longe ainda. Em julho do ano que vem vai ser feita a convenção. Em abril do ano que vem é a data para se mudar de partido e se filiarem para as eleições. E agora vem essa quebra-cabeça. Na verdade, agora vem a etapa que na política o telespectador acha que as pessoas se unem para fazer um candidato, os grupos se unem, mas é pelo contrário, um tenta matar o outro. A pessoa tenta matar, e aquele que sobreviveu, mesmo que com um respiro, ele vai ser o candidato. E foi assim na minha eleição para deputado federal. Tentaram me derrubar, matar, tirar, não apoiar, e de toda forma. Porque sabia que acho que a gente iria ir bem. E eu acho que lá na frente a gente vai ver quem que é o grupo que ficou. Quem é o candidato do Ratinho, quem que é o candidato do Moro. Tem alguma coisa contra o Moro? Não, de forma nenhuma. Um herói nacional, um homem que trouxe a baia antes do Bolsonaro, a necessidade de que nós temos que o Brasil saia daquele limbo romântico que tudo vai dar certo. Não, nós precisamos agir. Existem coisas erradas. O Moro prendeu muita gente, trouxe muita coisa à luz do dia. Depois o presidente Bolsonaro acabou se desentendendo até com ele, mas foi um presidente também de direita que mostrou que a social-democracia não era direita, como se vendia, e assim por diante. Eu acho que o Moro, como senador, está fazendo um grande trabalho. Se ele for governador, pode ser um bom governador, mas como senador, a voz dele é muito importante. Porque hoje no Senado, que é a casa mais importante, a Câmara Alta do Congresso Nacional, nós não temos mais uma voz como nós tínhamos no passado. Antônio Carlos Magalhães, ele falava, era uma referência. Pedro Sima falava, era uma referência. Outros senadores, a gente não tem mais isso. Hoje virou lá o like, Virgínia indo no Senado. A gente já chega no Senado. Deixa eu só fazer uma especulação aqui, porque ainda é uma especulação, ainda é uma conjectura. Tem 3, 4 políticos querendo se transformar no candidato do governador Ratinho Júnior, não é? E eu sei que alguns deles já têm te procurado pela tua influência no União Brasil, enfim, na política. Entre esses 3, 4, dá para citar o Greca, dá para citar o presidente da Assembleia Legislativa, né? Tem lá o menino que foi chefe de gabinete, né? Guto. O Guto Silva. Com quem você simpatiza mais? Com quem você iria com mais vontade? Eles vão ter que decidir. Acho que é um grupo político. Eu gosto muito do Guto, acho que foi vereador em Pato Branco, foi deputado estadual, na época era PSC, dobrou com meu pai ali na região, eu fiz campanha junto com ele, acho que está preparado. O Greca é uma referência, prefeito de Curitiba por 3 vezes, e tem total condição, não sei a idade dele como seria. E o Alexandre Cury é um rapaz muito articulado e muito trabalhador em todo o interior. O Alexandre tem base em todo o estado. Então, acho que esse é um problema que o Ratinho tem. Não é de repente até um bom problema, né? Porque são nomes viáveis, olhando assim de longe, né? Não sei. Eu não sei, por exemplo, hoje qual que é o maior problema do Tarcísio? Não é o PT, é o Bolsonaro.
O maior problema do Tarcísio. Então eu não sei se... e tem outro Darcy Piana também. Tem, que é o vice. E aí eu quero que chame a atenção a esse nome, tá? Quero que chame a atenção a esse nome. Não é carta fora do baralho, então. Eu acho que se os meninos brigar, o Ratinho vai chamar alguém mais experiente, coloca aquele... Lá na frente, daqui a um ano, você vai me dizer, Nelson, você falou aquilo do seu Darcy Piana, que transita muito bem no empresariado, na FIEP, agora infelizmente está viúvo, está com disponibilidade, e eu acho que ele goza da confiança do governador. Bom, antes de passar para a Câmara Alta, que é o Senado, que aliás muita gente vai estar de olho forte no Senado, porque o Senado vai ser o centro da disputa, no mesmo nível quase da presidência da República, e já a gente vai entender melhor por quê. Mas presidência da República, bom, parece assim num primeiro olhar, ou já está configurado, que o Bolsonaro não será candidato, né? A pesquisa que saiu aí essa semana diz que 65% da população brasileira não quer que o Lula seja candidato e nem que o Bolsonaro seja candidato. Bom, nesse cenário de terra arrasada, digamos assim, quem é o candidato que poderia aglutinar esse segmento da oposição hoje com maiores possibilidades de ser eleito presidente da República? Olha, a opinião pública necessariamente não vai nortear a eleição. O Lula não está morto. E eles vão fazer de tudo para ganhar a eleição. Mesmo que eles tenham que soltar o Bolsonaro. Dar elegibilidade para o Bolsonaro. Porque eles preferem o Bolsonaro na disputa do que outro nome. Então, tanto é que eu vi algumas matérias ontem, que vai ser julgado daqui 1 ou 2 semanas, talvez o Bolsonaro possa ser candidato ainda. Porque se o Bolsonaro for candidato, fica aquela campanha, não pode falar isso, o STF corta, não pode falar aquilo, não pode fazer lá, e vai dando mais chance pro Lula. Ponto. Se o Lula vê que o Bolsonaro não é, e ele tá mal nas pesquisas, o Lula vai dizer que tá doente e não é candidato. Mas eles não querem largar. Quem que a Globo não quer que seja candidato? O Bolsonaro. Quem que o STF não quer? O Bolsonaro. Eles aceitam o Tarcísio? Eu acho que sim. O Tarcísio foi ministro da Dilma, ministro de infraestrutura. É uma pessoa que conhece o Brasil inteiro. Acredito que o próprio STF está sofrendo essa rejeição do Lula, está trazendo para eles, porque eles estão tendo que bancar muito esse mandato ruim do governo Lula, eles estão tendo que avalizar a todo momento, então está indo à bancarrota também o prestígio e a legitimidade dessa instituição, desse tripartite que é o STF. Estão tendo que gastar muita energia para bancar esse governo ruim, que não é salutar para a democracia, nem para as instituições. É uma crise institucional que está acontecendo. Então, eu acho que o nome do PT sem Lula e sem Bolsonaro é, do lado do PT, o Haddad, como candidato, vai perder. E do lado do centro-direita, o nome do Tarcísio. Eu acho que é esse... Acaba funilando nesse cenário. Nesse cenário. E não tenho dúvida que o Tarcísio, pelo trabalho que fez como ministro, conhece o país, como trabalho no DENIT, primeiro. Depois o trabalho como ministro. E depois como governador de São Paulo, tem todas as condições de oferecer um plano de desenvolvimento para o Brasil, que é o que a gente precisa. Tem toda a condição de fornecer um plano de desenvolvimento logístico e econômico para o Brasil, de colocar o Brasil nos eixos. Ele sabe o que fala, ele tem credibilidade no que fala, ele tem apoio político dessa republicanos, PP, União Brasil, MDB, todo o centro de Podemos, PSDB, todos. Se sai o Tarcísio, todos os partidos vão com ele. Faria Lima, FIEP. Sem dúvida. STF. Né? Bom, vamos lá. O último ponto da nossa entrevista com o deputado federal Nelsinho Padovani é exatamente o destino político dele. Porque tem gente esperando ele se movimentar para saber o que vai fazer, inclusive nas eleições aqui para deputado aqui em Cascavel e tal. E eu acho que temos uma novidade aqui, não é, Nelsinho? Que em regra o pessoal se agarra naquele mandato de deputado, quer fazer 7, 8 mandatos consecutivos, a regra é isso. Eu não sei se é porque eles acham bom demais, o que é, se é ego, o que é, não sei, alguma coisa tem aí, não é? Mas não me parece ser esse o teu caminho, Nelsinho Padovani. A Câmara Alta estaria à sua
na sua perspectiva, ou de repente até uma suplência de um candidato muito bem cotado? Vamos colocar o Ratinho Júnior, será? Eu estou chutando, mas quem tem que responder é você, por favor. Jairo, eu não faço a política o emprego. Eu não estou na política para enriquecer. Eu sou um deputado que nem faço a questão, como a gente falou, de emendas, porque quando eu mandei eu nunca indiquei uma empreiteira de amigo ou a empresa A ou B, pelo contrário. Eu vejo o problema na cidade e levo a solução para a sociedade. Ponto. Não digo que os outros fazem, também não digo que fazem, mas nós tivemos deputados da nossa região que foram avaliados pela Folha de São Paulo como os mais improdutivos do Brasil. É só procurar deputados improdutivos, Folha de São Paulo, que aparece o nome de quem foi. Não sei se julgaram certo ou errado. Eu fui muito bem avaliado no meu mandato como deputado federal, pela sociedade, pela imprensa nacional, pela minha forma de ser. Mas, quando eu saí candidato a deputado, eu tive que ser, de certa forma, tive que buscar o meu espaço, tive que ser metido, tive que ir atrás, porque ninguém ia me convidar. Hoje dizem, você tem capacidade, você é bom, você tá tudo bem. Só que na época, mesmo sabendo, não fazia parte do projeto político de que querem sempre colocar alguém com cabresto. Bem, e os candidatos eleitos sejam manipulados por um grupo político. Então, eu tenho certeza, e nós que estamos na política há 30 anos, fui vereador em 2008, meu pai já foi candidato em 90, então mais de 30 anos. Eu preciso, se quiser dar um passo, é agora. Por quê? Porque tem um partido, União Brasil está vinculado com o PP agora, uma federação, é a União Progressista. O partido está grande, 10 deputados federais e 14 deputados estaduais, um senador, chance de indicar a cadeira tanto a governador, vice-governador, senador, suplente de senador. Então, se eu quiser alguma coisa de dar um passo a mais politicamente, a hora é agora. Porque senão, posso sair, temos pesquisas, eu fiz 60 mil votos para deputado federal. 57.500. Tenho certeza que hoje eu faria 100 mil votos por ter mais disposição, mais mídia, mais trabalho, mais prefeituras, grupos melhores nas cidades. Mas alguma coisa me diz que o problema do Brasil está no Senado. Um Senado arcaico, comprometido com o erro, comprometido com o passado e acomodado. Eu sei que a gente tem que chacoalhar aquela casa. A casa dos velhinhos? A casa dos velhinhos. Você velhinhos. não tem faixa etária para frequentar a casa dos velhinhos. Mas nós temos que mudar, que ela não tem que ser mais a casa dos ex-governadores, dos presidentes de tribunais de contas, dos indicados do presidente. Ela tem que mudar. Porque se ela não mudar, nós temos... hoje... O Nordeste nós temos 27, dos 27 estados do Brasil, a maioria está no Nordeste, eles têm a grande quantidade de senadores. Nós ganhamos os senadores no estado do Sul e do Norte, mas perdemos todos os do Nordeste. Então eu acredito que essa é a possibilidade que eu tenho de crescer politicamente. Ser deputado federal é uma honra. Mas ser 2 vezes deputado federal, depois que meu pai já foi 2 vezes, não seria um crescimento pessoal nem político para a região. Então eu acredito e vou me colocar como pré-candidato a senador, sabendo da dificuldade. E se nada der certo, eu volto a trabalhar. Volto para as empresas, eu tenho 1.100 funcionários, são 13 CNPJs em 5 estados do Brasil. Estamos hoje em 27 cidades do Brasil. Então, a ideia é essa. Em setembro, vamos definir, porque é, bem dizer, 1 ano antes da eleição. Vou tentar construir até lá. Então, eu tenho aí 3 meses, 4 meses para construir junto com o grupo político. A minha família quer, meu pai, minha esposa, minhas irmãs e meus quadros me apoiam para sair deputado federal de novo. Isso eu conquistei essa confiança por ter sido um deputado federal atuante, responsável, comprometido. Então eles querem que eu saia federal, mas eu acho que nesse momento eu posso contribuir muito mais
para nossa cidade, nossa sociedade, levando o interior do Paraná e as nossas necessidades para o Senado. Bom, gente, o que vocês acabaram de ouvir aqui é um negócio muito raro, né? Uma pessoa que tem uma reeleição praticamente garantida para a Câmara dos Deputados, dizendo que ou vai para o Senado ou vai para casa, para sua empresa. Não é verdade? Esse é o resumo da ópera. E você pode ser um homem público sem ter um cargo público. Sim. Você pode ser um homem público sendo um bom pai, um bom marido, sendo síndico do seu prédio, participando da sua igreja, participando da sociedade, das associações. É diferente quem acha que só pode ser uma pessoa pública, tendo cargo público, recebendo erário público. Não, você pode ser um homem público, e eu não sou apegado ao poder, eu sou apegado ao compromisso e aos problemas da sociedade. Isso Deus me deu essa condição de resolver os problemas. E eu estou com muita fé de que dê certo. E não ser se der certo essa condição do Senado, não ser apenas alguém que foi usado para alguém se eleger, mas trabalhar para transformar o interior do Paraná num local melhor. O interior do Paraná já é bom, sim, mas nós não temos duplicação hoje de Foz do Iguaçu a Paranaguá. Tudo que nós exportamos, tudo que o Paraguai exporta, o Cascavel exporta, a gente está viajando numa pista simples daqui a Curitiba. Nós não temos ferrovia, nós não temos, olha o que nós estamos passando aqui com os índios, aqui em Guaíra, em Terra Roxa, nessa questão de Itaipu. Cadê os nossos senadores? O que eles estão fazendo? Quem realmente conhece a realidade aqui, o que isso pode se transformar? Então são coisas sérias, e muito importantes, que eu acho que a população, ao entender o grau de conhecimento e maturidade que eu tenho, a gente pode construir, fazer uma campanha muito bonita e levar o interior do Paraná para o Senado Federal. Tem espaço, né, gente? Olha, na última pergunta que eu vou trazer para o Nelsinho, nas suas considerações finais, se o Ratinho Júnior for candidato a presidente da República, o Moro a governador, fica um buraco na disputa ao Senado, né? Fica uma avenida. Suas considerações finais, por favor, Nelsinho Padovani, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Jairo, você. Eu sou um entusiasta, eu sei que o Brasil vai dar certo. O Brasil é o país do futuro, a gente não sabe quando é o futuro. Sei que nós estamos passando com uma dificuldade com esse governo, mas o Brasil vai dar certo. Os governos passam e o Brasil fica. O Japão teve 2 bombas atômicas que arrasou o país e está de pé. Nós temos uma bomba atômica hoje, que é o PT, mas nós vamos sair dela, nós vamos achar o nosso desenvolvimento, porque para dar certo um governo, você tem que ter um plano de desenvolvimento econômico, depois industrial, e com esses recursos dos empregos fazer o social. Infelizmente eles querem fazer o social primeiro, sem fazer o primeiro dever de casa. Então essa conta uma hora vai chegar, mas a gente vai reorganizar o país. Eu tenho certeza que o Brasil, em qualquer cenário do mundo, de nova ordem mundial, em qualquer cenário do mundo, pela sua posição geográfica, pela sua qualificação do povo, fertilidade do solo e condição climática de chuva, por ser um país tropical, nós vamos ser um país gigante a médio e a longo prazo pela sua produção de alimentos para o mundo e também mineral, porque 50% que nós exportamos é alimento e 50% é ferro e aço. Então eu tenho certeza que o Brasil vai estar bem colocado. A gente só precisa de pessoas boas dirigindo esse vagão. Agradeço você pela oportunidade. Perfeito. Amigos, obrigado pela companhia, saúde para todos vocês, um grande abraço e até a próxima edição do PitoCast. Até mais.